Vamos ver se entra o áudio agora. Fazer o convite aqui para o Derlei. Vamos ver se tem como ele ficar com a gente mais 15 minutos aí para contar tanta história legal, né? Vários torcedores de Portugal entrando, muita gente que, que gosta do Derlei. São histórias maravilhosas, né? Vamos ver se o Derlei tá aí com a gente. Aí, ó, Mo Araújo não perde uma live, tá aí. Muito obrigado pela sua audiência, senhor Mo Araújo. Vê o Derlei se volta aqui com a gente. Alô, Derlei, alô, Derlei. Vamos ver se o Derlei já tá por aqui. Dona Nilza HP Mazotti. Boa noite, Dona Nilza. Vamos ver se eu consigo falar com o Derlei aqui. Vamos lá, Derlei. Alô, Derlei. Vamos ver se o Derlei já tá aqui. Só aguardando aí a entrada do Derlei. Opa, voltou o Viana aqui com a gente, já dá para ouvir, tá, o áudio tá bom. Fazendo o convite novamente pro Derlei. Não sei se ele conseguiu me. Opa, Derlei já tá aqui com a gente, vamos ver. O convite já está feito para o Derlei. Marcelo Rossi. Boa. Legal. Derlei tá voltando aí com a gente. Vamos lá. Um monte de história boa. A gente tem que terminar essa live, né? Se Deus quiser, a gente vai. Opa, o Derlei voltou com a gente. Tá ouvindo agora, Ô Derlei? Maurício, tô ouvindo, tô ouvindo. E aí Então, você vamos. tava, você tava na história do dia 1º de janeiro com o treinador lá. Isso, exatamente. Então, só para resumir a história ali, voltar nesse pedaço aí. Então, ele queria que nós regressássemos no dia 31 e eu fui falar com ele pedindo: olha, meu filho nasceu no dia 1º e tal, vai fazer 1 ano de idade. É uma situação bastante especial para mim. Por quê? Meu filho nasceu no dia 1º de janeiro de 2004 e no dia 29 de dezembro de 2003 eu fiz uma cirurgia de ligamento cruzado. E quando meu filho nasceu, eu tava 2 dias, estava de muleta, e o meu filho ficou 17 dias internado no hospital. Ficou, se eu não me engano, foram 8 ou 9 dias na UTI, enfim. Eu quase perdi meu filho no nascimento e agora ele vai fazer 1 ano no dia 1º de janeiro. Ele está no Brasil, está com a minha esposa, todo mundo lá, e nós vamos comemorar 1 ano de vida do meu filho. E eu gostaria que você me desse o dia 1º, no dia 2 pela manhã, eu estou aqui, porque o aniversário dele é no dia 1º, a gente faz lá uma festinha, e eu pego o voo à noite, no dia 2 pela manhã eu estou aqui e já vou treinar diretamente no dia 2. Eu já chego logo pela manhã aqui às 6, 7 da manhã e já vou direto para o treinamento. Então ele virou para mim e falou que não poderia fazer isso por mim, porque se ele fizesse isso para mim, ele teria que dar um dia a mais para todos os outros atletas. Mas E eu cada falei, um. eu peguei e falei para ele: o senhor vai me desculpar, mas cada um aqui tem sua vida, sua história. Eu não estou aqui arrumando desculpa porque eu quero passar o ano novo no Brasil. Se a minha família tivesse aqui, minha esposa, meus filhos estivessem aqui, não haveria problema nenhum. Mas a minha esposa, com os meus filhos já estão no Brasil. E
e justamente para comemorar o aniversário do meu filho com o restante da nossa família lá, por isso que ela foi até antes, e eu vou agora, agora que nós vamos ter a folga, que eu já sabia, só não sabia quanto tempo, mas eu iria encontrar com eles lá. E então ele falou, olha, sinto muito, mas eu não vou poder fazer isso. Eu falei, tudo bem, então, para que conste, para depois o senhor não falar que eu sou mau caráter, isso, aquilo e tal, então eu já vou deixar avisado para o senhor que eu não vou estar no treinamento do dia 31 e nem no treinamento do dia 1º, porque eu vou estar... Não, eu nem sei se no dia 1º ia ter treino ou não. Sei que no dia 31 teria. Eu falei, e no dia 1º eu não estarei também, porque eu vou sair de lá no dia 1º, só vou chegar aqui no dia 2, só vou poder treinar no dia 2. Ele pegou e falou para mim, ó, bom, faz o que você quiser. Falei, tudo bem. E, enfim, aí nós jogamos, isso foi, acho que no dia, eu acho que foi até no dia do último do jogo lá e tal, porque aí nós tivemos a folga, e eu vim para o Brasil. Eu voltei realmente no dia 1º, cheguei no dia 2 de manhã. Eu saí daqui de São Paulo, se eu não me engano, num voo que saiu, acho que às 6 da tarde ou qualquer coisa assim. Eu cheguei lá às 5 e pouco, 6 horas. Cheguei no Porto por volta das 7 horas da manhã. E realmente só tomei café e fui direto para o treinamento, né? E aí eu cheguei lá para treinar e aí o roupeiro me falou, olha, é para você ir conversar com o treinador, com o Fernandes. Aí eu fui lá conversar com ele, fui lá na sala dele, cheguei lá e ele falou, olha, agora você não vai treinar conosco, você vai falar com o pessoal aí, com a direção, vai lá conversar com a direção, mas hoje você não vai treinar com a gente e para já você não tá afastado, né, do plantel e tal. Falei, tudo bem, sem problema nenhum. E aí eu peguei, liguei pro presidente, né? E falei, presidente, aconteceu isso, isso e isso e tal, né? E então vocês verem aí, depois vocês me avisam que eu passo aí pra gente conversar. Só que antes de eu vir para o Brasil também, eu comuniquei o presidente, comuniquei a direção, a mesma situação. Falei, olha, aconteceu isso, 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 eu falei com o treinador e ele não me autorizou a permanecer no Brasil por mais um dia. E da mesma forma que eu comuniquei a eles, eu gostaria de ouvir o parecer de vocês. E eles falaram, ó, é evidente que ele é o comandante, a gente não pode se meter nisso. Eu falei, não, tá certo, eu só estou comunicando a vocês que eu não vou vir. Se vocês acharem que eu preciso receber alguma punição ou alguma multa, né, descontar do meu salário, sem problema nenhum. Mas eu não vou vir por causa dessa situação do meu filho, por causa do aniversário do meu filho. O presidente falou, não, tudo bem e tal, vai viajar, depois quando você regressar a gente conversa. E aí depois do regresso eu fui lá conversar com eles, né, com o pessoal da direção, e eles falaram, olha, o treinador realmente aconteceu isso, só que a situação é um pouco mais grave. Eu falei, mas como mais grave que isso? Ele falou, porque o treinador falou que você pediu para o Pepe e para o Diego, falou para o Pepe e para o Diego falar para os brasileiros não virem, só vir depois do dia 1º. Nossa. E aí eu falei, olha, então ele deveria falar isso na minha cara, porque, para começar, o Pepe, eu sou de São Paulo, o Pepe mora em Alagoas, né? Eu não conversei com o Pepe, você quer saber? Eu nem conversei com o Pepe pelo telefone, né? E nem com o Diego, eu nem estive com o Diego também, nem com o Pepe, nem com o Diego eu estive. Os outros brasileiros que tinham lá na altura eram o Luiz Fabiano e o Carlos Alberto. Eu estive com os dois aqui em São Paulo, que teve um jogo em Bauru lá, que era um jogo do Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano fez um jogo no final do ano lá para arrecadar alimento, tá, essas coisas todas. E o Carlos Alberto foi também, eu fui também. Para você ter uma ideia, eu estava em Fortaleza, eu peguei o voo, vim aqui só fazer esse jogo, encontrar com eles aqui, né? Fizemos o jogo e regressei no outro dia para Fortaleza, porque minha família estava toda em Fortaleza. E eles chegaram lá para falar que eu falei com o Diego e com o Pepe para eles não regressarem, né? Enfim, o Pepe não regressou e o Pepe provou que ele não regressou porque ele perdeu o voo em Salvador
que ele pegou o voo saiu atrasado de Maceió e chegou atrasado em Salvador. Ele perdeu o voo em Salvador. O Pepe passou o ano novo em Salvador. E ele provou que ele perdeu o voo. O Diego não voltou porque o Diego também não quis. Entendeu? Só que eu não tive nenhum tipo de contato com o Diego. Só que, tanto o Pepe como o Diego tinha, se eu não me engano, 19 anos, qualquer coisa assim. O Pepe também, 19, 20 anos. Então ele achou que eu influenciei esses jogadores mais jovens para que eles não regressassem. Ele achou não. Pelo menos essa foi o que ele quis jogar para cima de mim. Porque os próprios jogadores conversaram lá também com ele. Também não sei o que os jogadores falaram, mas enfim. Eu conversei com o Pepe, com o Diego, e nenhum deles também, a não ser que eles quisessem arrumar ali um bode expiatório para a situação, mas enfim. E quando o presidente me falou isso, eu falei, presidente, então vamos fazer o seguinte, a situação é essa. Dessa forma, eu acho que realmente não dá para trabalhar mais com ele mesmo, realmente está complicado. E aí o presidente falou, não, fica tranquilo, eu vou conversar com ele, vamos ver o que a gente vai resolver. Fui para casa e fiquei aguardando. Aí, à noite, aí falei com o Jorge Mendes, né, que era meu empresário também na altura. Falei, Jorge, isso, isso e isso. O Jorge falou com o presidente também e tal. E falou, fica tranquilo que a gente resolve isso. E aí, no outro dia, né, o Jorge falou, o presidente falou, só que você precisa treinar, precisa fazer alguma coisa e tal. E eles falaram para mim voltar lá e treinar. Só quando eu fui lá, eles falaram para mim que era para mim treinar juntamente com a equipe B, né? Com a equipe B, que não era para mim treinar juntamente com o plantel principal. Aí eu falei, não, eu não vou treinar com a equipe B. Aí tal, liguei pro Jorge, né? Que é o empresário. Jorge falou, Leal, você tem contrato e tal, essas coisas todas, né? Eu falei, eu falo com o presidente, meu, eu tô aqui no clube esse tempo todo aí, as pessoas me conhecem, sabem qual é a minha forma de agir. Eu não fiz sacanagem com ninguém. Se eu prejudiquei alguém nessa situação, fui eu mesmo. Mas, enfim. Aí o Jorge falou, não, você precisa treinar na equipe B. E aí eu fui para a equipe B, eu, o Diego e o Pepe. Aí chegou lá, eu falei para ele, eu não vou treinar. O treinador lá era até o Domingos, que é um grande amigo, também era o treinador. Eu falei, Domingos, eu não quero atrapalhar o seu trabalho aí, porque o seu trabalho é treinar a equipe B, né? Treinar os meninos para jogarem aí no final de semana, e eu não quero atrapalhar, então eu não quero nem ir para o campo. Eu vou ficar aqui na academia, né? Faço um trabalhinho aqui na academia, aqui, mas eu nem vou para o campo, porque eu não quero atrapalhar. Porque eu não vou treinar. Eu vou entrar no campo para ficar andando, eu não vou treinar. E aí eu peguei e fiquei na academia no primeiro dia, no segundo dia aí o Domingos veio falar comigo, cara, você precisa treinar e tal, não sei o que. Isso eu conversei com o Fernandes e tal. E aí, quando foi no segundo dia que eles pediram para mim treinar realmente, continuar mantendo, tocar na bola e tal, essas coisas todas, porque o Fernandes falou que na sexta-feira ia voltar eu, o Diego e o Pepe para o plantel principal e que eu seria convocado para ir jogar no jogo no final de semana. Aí eu falei, não, ele deve estar de brincadeira comigo. Ele vai me desculpar. Eu falei para o Jorge, né, que era meu empresário, eu falei, pode avisar o presidente, fala para todo mundo aí, com todo respeito, no Futebol Clube do Porto eu não jogo mais enquanto esse senhor estiver aqui. Como eu não quero prejudicar a equipe, então sai o Derlei. Eu saio e ele fica aí. E aí eu falei com o Jorge, né, eu falei, Jorge, sendo dessa forma, eu quero sair, não por causa do clube, era um clube que eu jogaria minha carreira toda lá. Mas eu quero sair por causa do treinador, e aí foi o que aconteceu. E aí ele ficou mais quanto tempo lá, Derlei? Que cara intransigente também. O cara não podia entender a situação, pô. Aí ele não durou mais um mês, porque ele deve ter ficado lá mais um mês ou qualquer coisa, no mínimo. Para você ter uma ideia, esse ano foi um ano atípico. Ele saiu, aí o Futebol Clube do Porto depois foi pegar um outro treinador lá, ou até um português, não estou me recordando o nome. Quem foi o outro treinador? Não estou me recordando, mas enfim. Nessa temporada, o Futebol Clube do Porto teve 3 treinadores. E, enfim, e com certeza, não vou nem falar na minha opinião, os próprios torcedores sabem realmente se ele foi o melhor ou o pior lá nesse período, porque não está em causa o trabalho dele em si, mas a atitude dele, parece que ele tinha medo de
de falar as coisas, sabe? Ficava de longe, ele era, sei lá, ele tinha um comportamento bastante estranho. Enfim, aí você fala, eu não tenho nada, nunca tive nada contra ele, de forma alguma, eu só fiquei chateado da forma com que ele tratou a minha situação. Se ele quisesse me punir e falar, ó, eu voltei, 2 dias depois, continuaria trabalhando normalmente, jogando normalmente. Se ele quisesse me colocar para jogar, que colocasse. Se ele quisesse me tirar da equipe, tirasse da equipe. Ele não era obrigado a me dar satisfação. Mas o que ele fez, você vai lá para a segunda equipe junto com os meninos lá de 20 anos lá. Eu falei para ele, você está me desculpando, mas para você, pelo Futebol Clube do Porto eu jogo. Porque quando eu entro para jogar, eu não trabalho só para mim. Eu trabalho para Claro. todos os meus companheiros que estão ali, treinador, eu faço para todos. E naquele momento eu disse, olha, para você, eu nunca mais vou correr, nunca mais vou vestir uma camisa para ajudá-lo pela atitude que você tomou. Porque eu poderia continuar no plantel treinando, ele não poderia nem me convocar mais para nenhum jogo, mas continuaria sendo o mesmo profissional, né, que sempre fui no clube, né, em todos os sentidos, com os meus companheiros. Para ele também treinaria, fazia tudo da mesma forma. Mas da forma como ele tratou a situação, realmente não havia hipótese de voltar. O Derlei, e no Dinamo lá em Moscou foi bom ou não? Aí foi rápido. Então, e aí o Dínamo foi um projeto que apareceu, né? Porque nessa situação de querer sair, o Carlos Alberto também estava saindo. Carlos Alberto, atacante. E o Carlos Alberto também estava saindo, só que o Carlos Alberto estava vindo para o Corinthians. E era o Jorge que estava tratando de tudo. E quando surgiu essa situação, aí o Jorge falou, então fica tranquilos, né? Que a gente tem coisas aqui na Europa, estou levando o Carlos Alberto para o Corinthians. Eu falei, então realmente se tiver qualquer coisa, aí ele falou, se você quiser ir também, a gente arruma a situação, você vai para o Corinthians. Se você quiser, você vai emprestado ou vai em definitivo. Eu falei, não, emprestado eu não quero ir. Se for para mim sair do Futebol Clube do Porto, eu saio em definitivo, porque eu não vou sair emprestado, porque se o treinador ficar aí, eu não vou voltar. E aí houve realmente uma conversa com o Kia, né, na altura, porque o Kia é quem estava assumindo o Corinthians, a MSI, na verdade, né? Estava ali assumindo o Corinthians naquele momento. O Kia, o Berezovski, se eu não me engano, que era o russo que realmente tinha a questão financeira, né, que morava na Inglaterra. E aí ficou acertado ali salário, essas questões todas e tal. E aí quando eu fui falar com a minha esposa, isso em 3, 4 horas, né? O Jorge só fazendo ligações. Quando eu falei com a minha esposa, ela falou, não, amor, eu não quero voltar para o Brasil agora, não. Né? E também o Luiz Fabiano tinha tido algum problema aqui com a família, a nível de... com a mãe, se eu não me engano, acho que na questão de sequestro, né? O Robinho também e tal. A minha esposa falou, olha, eu não quero voltar para o Corinthians agora não, porque você vai jogar no Corinthians, você vai ser conhecido no Brasil. Só que as pessoas não querem pegar vocês, querem pegar os familiares, né? E aí ela ficou com medo naquele momento e aí eu fui obrigado a falar para o Jorge, aborta a situação aí para o Corinthians, eu não vou. E aí acabei não indo para o Corinthians e nessa reunião que eles estavam falando pelo telefone e o Fedorchev, né, o Alexei Fedorchev estava lá na Inglaterra conversando com o pessoal lá, o Abramovich, que eles são amigos, né? E aí ele falou, não, eu tenho um projeto na Rússia, eu vou comprar um clube lá, que é o Dinamo e tal, e vou montar uma equipe e tal, assim, resumindo. E ele realmente comprou o clube e levou 11 jogadores de Portugal. Contratou 11, 5 do Futebol Clube do Porto. E eu fui o primeiro deles, né? E aí acabei aceitando esse desafio aí de ir para a Rússia e não me arrependo, porque até pela situação que eu tinha naquele momento, tinha outras situações, né, na Europa, mas pela forma como ele falou comigo e as questões financeiras também, foi o que eu achei o mais correto fazer naquele momento, e acabei indo para a Rússia, né, para o Dinamo, e foram 2 anos maravilhosos, um país excepcional, a cidade de Moscou é igual São Paulo, Nova York, enfim, é uma cidade fantástica, então foi só aprendizado, digamos assim. Que legal. E dentro de campo também, lógico, as coisas não correram tão bem, não fomos campeões, né? A equipe não se desenvolveu tão bem, mas no meu primeiro ano, por exemplo, acho que no primeiro ano,
eu acho que no primeiro ano, já não me lembro se foi no primeiro ou no segundo ano, fui vice-artilheiro do campeonato e, digamos assim, com 6, 7 jogos a menos, fiquei um gol só do artilheiro do campeonato e fiz 6 ou 7 jogos a menos. E, inclusive, no último jogo do campeonato, que poderia empatar na artilharia com ele, ou até fazer um gol a mais, o Dino ia jogar fora. É uma viagem lá de 3 ou 4 horas de voo. E aí eu conversei com o pessoal lá e o treinador acabou me liberando. Eu acabei saindo uma semana antes e não. Mas foi muito bom individualmente. Deu uma travadinha, mas deu para entender, Anderlei. Agora, eu queria que você falasse sobre... Depois aí você volta para Portugal e vai jogar nos dois rivais, né? Primeiro no Benfica, depois no Sporting. Como é que foi essa passagem pelos dois? Não quero te incomodar mais, hein, Derlei? Pelo amor de Deus, mas as suas histórias estão maravilhosas. Não, tranquilo. E quando eu tava, depois de 2 anos que eu estava na Rússia, né, eu falei para o Jorge, Jorge, eu quero voltar a jogar competições europeias, né? E aí surgiram alguns clubes, né, na Inglaterra, na Itália, na Espanha. E também quando ele comentou isso e tal com algumas pessoas, então aí o Fernando Santos, né, que hoje é o atual treinador da seleção portuguesa, Fernando Santos estava no Benfica, né? E já me conhecia lá do Porto e tal, que ele tinha sido treinador lá do Porto também. E falou: olha, eu quero o Derlei. Se o Derlei quiser vir para cá agora, no meio da temporada, porque na Rússia o campeonato era igual ao brasileiro, né? Não é igual, não é no calendário russo. Era antigamente, né? E aí eu tinha saído de lá em novembro e isso tinha estado de férias no final de novembro, praticamente o mês todo de novembro, dezembro, e estava ali mais ou menos no meio de janeiro já. E aí acabamos acertando para ir para o Benfica praticamente na última semana do mês de janeiro. E aí eu ia para o Benfica por empréstimo, né, até o final da temporada. E eu fui para lá. O meu maior problema é que eu cheguei lá, estava todo mundo voando, porque era meio da temporada, e eu estava 3 meses de férias. Então eu tive que fazer uma mini pré-temporada ali de uma semana e já começar a meter o pau com eles ali. Então eu sofri bastante, eu quase não joguei muito pouco no Benfica. E então, assim, é algo que realmente eu não gostaria que acontecesse dessa forma, porque eu gostaria de ter permanecido mais tempo lá, de ter ajudado, de ter conquistado alguma coisa. Mas, enfim, foi o que o destino reservou, o que Deus proporcionou para mim, né? Fiquei lá apenas por cerca de 4, 5 meses só. E fiz apenas um gol, né? Com a camisa do Benfica. Mas, enfim, eu fui sempre muito bem tratado, com todo o carinho por todos, principalmente dentro do próprio clube, né? E tem vários amigos lá, o próprio presidente está lá até hoje, enfim. São pessoas que têm um carinho, porque são pessoas que acreditaram em mim, no meu trabalho. E aí acabou a temporada, né? O Porto foi campeão nessa temporada, acabou o empréstimo, o Benfica não queria comprar, até por causa da minha prestação, eu tinha feito muito pouco, né? Naquele tempo que estava ali, realmente muito abaixo do que eles esperavam e que eu esperava também, o torcedor principalmente. E aí, né, para não voltar para a Rússia, eu já não queria mais voltar para a Rússia naquele momento, né? Porque era um país muito bom, sempre deixei muito bem claro isso, mas naquele momento eu não gostaria de voltar. E aí tinha algumas outras situações ali na Europa, mas o Sporting, né, se mostrou interessado, né, falou com o Jorge e tal, e perguntaram para mim se eu tinha interesse, né, o Paulo Bento, que era o treinador, eu falei, lógico que eu tenho interesse, o Sport é um grande clube, né, vou estar em Portugal, um país que eu adoro, né, para minha família, então, melhor ainda. E aí acabei acertando com o Sporting e fui para o Sporting. E para os torcedores do Benfica, realmente ficou, muitos deles, né, até uma certa mágoa de sair ainda direto para o rival. E o problema maior foi que eu fiz uma boa pré-temporada, né, tudo tranquilo. No primeiro jogo eu já comecei a marcar gols, e aí os torcedores benfiquistas, infelizmente, por achar que eu não joguei no Benfica, por não querer realmente, né, por não gostar do clube. E a verdade é que fisicamente eu estava muito mal, né? E no Sporting foram 2 anos também assim fantásticos a nível de relacionamento do clube, essas coisas todas, né?
clube tinha alguns problemas financeiros, porque não conseguia contratar jogadores mais experientes ou digamos assim, mais caros, porque para competir com Porto e Benfica. E também utilizava-se muito da base, né? Muitos jogadores que subiam da base, com muita qualidade, né? Muita qualidade realmente esses atletas tinham, esses jogadores jovens, mas em determinados momentos faltavam experiência, né, para nós, né, como plantel, principalmente em jogos importantes. E nesses 2 anos nós ficamos 2 vezes com vice-campeonato, não conseguimos ser os campeões portugueses, né, ficando ali atrás do Porto, né, e até à frente do Benfica, né, apesar de ter uma equipe bastante jovem, né, mas conseguimos ali 2 taças de Portugal, né, inclusive 2 supertaças, na verdade, né, as 2 foram até ganhamos ao Futebol Clube do Porto, uma taça de Portugal também vencemos ao Futebol Clube do Porto, a final também, né, nessas 3 competições. Então, assim, era uma equipe jovem que tinha realmente qualidade, né, dava para brigar de igual para igual com as outras equipes. O problema é que em determinados momentos, né, no campeonato, quando se trata de um campeonato de 34 rodadas, você precisa ter um plantel um pouco mais encorpado para encarar isso tudo, e mesmo assim ainda ficamos em segundo lugar. Então, foi uma experiência fantástica ali. Perfeito. Derlei, se eu te perguntar quem foi o melhor treinador que você teve, você falaria que foi o Mourinho? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Todos eles tiveram um papel importante na minha vida, aprendi muito sem nenhuma, digamos assim, demagogia, ou as pessoas acharam, mas você está falando isso porque para não deixar mal as outras pessoas. Não, pelo contrário. O próprio Fernandes não era um mau treinador, pelo menos eu não via um mau treinador. Trabalhava muito bem, e muito bem mesmo. As coisas não funcionavam tão bem dentro de campo, mas pelo menos até o tempo que eu passei com ele, estávamos lá no Futebol Clube do Porto, por exemplo, quando eu saí, a equipe estava classificada da primeira fase da Champions League, tinha ganhado o Mundial de Clubes no Japão e estava em primeiro lugar no campeonato. Então, mesmo com ele, a equipe estava andando, estava funcionando, estava tudo tranquilo. E os outros treinadores, né, o Mário Reis, por ser o primeiro treinador a abrir as portas para mim em Portugal, o Manuel José, 2 anos que trabalhamos juntos lá, fantásticos na União de Leiria. E eu não posso esquecer o Mister Fernando Santos, porque ele me deu a oportunidade de vestir a camisa do Benfica também, que, querendo ou não, é um clube grande, espetacular, um gigante europeu. E o Paulo Bento também por abrir as portas do Sporting para mim, né? Então, foram treinadores fantásticos aí que me ajudaram muito, aprendi bastante com eles. E na Rússia trabalhei com o Ivo Wortmann, que é um brasileiro que infelizmente ficou lá pouco tempo também, porque infelizmente o sistema lá realmente era muito complicado, tinha muitos jogadores estrangeiros, existia uma certa divisão no plantel justamente por ter muitos jogadores estrangeiros e até poucos jogadores russos, né? Mas o Ivo também fez um ótimo trabalho lá, acabaram tirando ele porque realmente uma ala da direção realmente queria colocar um treinador russo, né? E trabalhei com treinadores russos também, né? O Yuri Simen também, que eu gostei de trabalhar com ele também, fez um bom trabalho, enfim. Teve um outro menino que eu estou esquecendo o nome dele, que também jogou até na Espanha, também sempre jogou no Dinamo, foi treinador no Dinamo, foi campeão no Dinamo como jogador também, que, sabe, fantástico. Então, eu só sempre tive bons treinadores, né? Graças a Deus, e por onde passei, consegui alguns títulos em alguns clubes, outros não, mas foi uma história fantástica. Falando em treinador, que você que tem sempre contato com Portugal, você que tem, você não sei, você está ainda como empresário, não sei qual a tua atividade hoje, mas eu queria a sua opinião. Você acha que o Jorge Jesus continua no Flamengo? E se você já tinha tido contato com ele antes? Ou será que ele vai voltar, vai fechar com o Benfica? O que você está achando de tudo isso? Olha, eu conheço o Jorge Jesus já há muitos anos, lá de Portugal ainda, logo quando ele estava iniciando a carreira de treinador lá, eu já estava jogando em Portugal, né? E tive a oportunidade de jogar contra ele, contra as equipes dele. Ele sempre, taticamente, sempre foi muito forte. Muitas vezes ele trabalhando nas equipes
menores, né, naquele momento, mas dava muito trabalho, né, principalmente nas questões táticas. E ele foi sempre evoluindo cada vez mais, até chegar basicamente ali ao Benfica e ao Sporting, né, que foram dois grandes clubes que ele treinou, que era digamos assim, a meta dele, pelo menos até então. E depois conseguiu, né, ser campeão no Benfica, enfim, fez um trabalho fantástico lá. E aí teve essa oportunidade de vir para o Brasil, né? Pelo que nós sabemos, ele não vinha para o Flamengo. Ele estava acertando com outro clube brasileiro, mas acabou o Flamengo desviando ele ali. Ele acabou aceitando, talvez até não só pelas questões financeiras, possivelmente foi melhor, mas pela questão do tamanho do clube, né? A massa associativa. E, enfim, foi um casamento que deu certo. A equipe do Flamengo já era muito boa. O ataque do Flamengo já fazia muitos gols quando ele chegou, né, com o Abel Braga, já fazia muitos gols. O Flamengo só tinha um problema na parte defensiva que precisava ser corrigido. E foi o que ele fez, ele corrigiu, ele chegou, mas aí ó, chegaram juntamente com ele o Rafinha, seleção brasileira, não dá para falar da história do jogador. Felipe Luiz, da mesma forma. Então ele consertou, com todo respeito aos outros laterais que tinham, ele consertou as laterais do Flamengo e trouxe mais um zagueiro para jogar no meio ali com o Rodrigo Caio. E aí ele consertou a defesa do Flamengo e 90% da defesa do Flamengo já havia jogado na Europa, apenas o Rodrigo Caio não. Então, assim, jogadores que sabiam, assim, pegaram muito fácil as questões táticas, principalmente defensivas, né? Que ele trabalha. Então, isso... E depois, a qualidade ali na frente já existia com os jogadores, o Flamengo sempre fez muitos gols, e eu acho que ele tem um mérito muito grande de tirar o Gerson, que jogava, era um meia ofensivo, jogava muitas vezes aberto nos clubes onde jogava. Ele trouxe o Gerson para o meio e recuou ele um pouco mais como segundo volante para melhorar a saída de bola, que o Arão já tinha uma boa saída, né, quando o Cuéllar saiu. E aí, realmente, o Flamengo ficou imbatível, né? Então, foi um trabalho fantástico que ele fez ali, cada vez mais a equipe melhorando, mas porque ele é muito exigente. Não que os outros treinadores não sejam, mas ele é muito exigente. Mas, nesse momento, eu acredito que ele não permanecerá no Flamengo, até pela situação, né? Se o Benfica chegar realmente nas questões financeiras, nos valores que ele quer, dificilmente ele fica, porque o Benfica está oferecendo a ele, se eu não me engano, 5 anos de contrato. 5 anos de contrato dentro do país que ele está acostumado a trabalhar, na Europa, e lhe der as condições financeiras para ele montar uma equipe para brigar pelo título da Champions League, né? Então, com certeza, é muito difícil ele ficar no Flamengo. Eu acho que ele está basicamente aí cumprindo um protocolo, terminar essa competição, né, que é o Campeonato Carioca, e acredito eu que se nesse período não surgir nenhum outro grande clube europeu, dificilmente ele vai ficar no Flamengo, até porque ele já tem uma história no Benfica, já conhece o clube, sabe como é, e conhece o presidente. Se o presidente falar para ele que vai dar as condições, ele sabe que vai dar, porque ele conhece o presidente, a gente sabe que o presidente é um homem de palavra, então eu acredito que dificilmente ele fica no Flamengo, a não ser que os números realmente que ele pediu e o Benfica não queira desembolsar realmente o salário que ele pediu, que realmente é um salário alto mesmo para Portugal. Legal, Derlei. A gente já vai encerrar. Só para finalizar, o que você tem feito hoje? Você está empresariando, jogador? O que você tem feito? Você está no mundo do futebol? Como é que está? Olha, eu não estou empresariando jogador, eu nunca fui empresário, né? Na verdade, eu já fiz algumas transações, mas eu nunca fui empresário, não tenho jogador nenhum. Eu deixo bem claro isso para as pessoas, porque todo mundo, e tal, você tem conhecimento com todo mundo lá. E algumas coisas que eu fiz foram porque os clubes lá, as pessoas lá me procuraram e me pediram, olha, eu preciso disso, aquilo. Eu acabei indicando alguns jogadores porque eu estou Uma aqui. Simples indicação, apenas indica. Às vezes eu acabei indo também atrás para fazer o negócio, porque eu indico o jogador e falo, o que vocês acham desse atleta? Esse atleta tem um perfil, tem isso, tem aquilo e tal, mas por que me pediram? Né? Quero um centroavante, está difícil, mas eu vou ver o que eu tenho, o que eu conheço aqui no Brasil e na América do Sul. E aí eu indico esse jogador, isso, pelo que eu vi, as coisas aqui e tal.
E aí eles acabaram concordando com aquilo que eu disse, né? Pelo conhecimento que tem também lá do futebol europeu, que realmente eles precisariam. E aí acabou se fazendo o negócio. Mas eu não sou empresário de ficar indo atrás de jogadores, essas coisas todas. Muitas pessoas às vezes me ligam, olha e tal, tem um determinado jogador para indicar lá fora. Eu até posso fazer isso, eu posso indicar, não tenho problema nenhum, mas eu já deixo bem claro, olha, eu não sou empresário, eu não estou trabalhando com isso. Até o ano passado eu estive no Água Santa, né, ali como diretor desportivo. Eu quero trabalhar nos clubes, dentro de um clube, seja na área da direção ali ou na área técnica, talvez no campo, né? Já até pensei em iniciar aí já os cursos de treinador aqui. Infelizmente, com essa pandemia, realmente a situação ficou fora de controle, né? Mas eu quero estar dentro do futebol, continuar fazendo alguma coisa no futebol. Se for para continuar fazendo da forma como tem feito aí, vamos continuar, né? Sem nenhum tipo de, digamos assim, de obrigação com ninguém, porque não faz sentido, na minha modesta opinião, eu querer trabalhar como empresário e não ter nenhum tipo de obrigação, porque a partir do momento que você pega um atleta e faz com que o atleta assine um contrato com sua empresa, você tem responsabilidade sobre ele e você precisa trabalhar direito, né? Então, eu prefiro continuar da forma como estou, sem nenhum tipo de responsabilidade, apenas fazendo indicação, porque a gente conhece muitas pessoas lá, as pessoas nos ligam porque conhecem a nós e sabem que se indicarmos algum atleta não é simplesmente pela questão financeira, mas principalmente pela questão técnica, porque se o atleta realmente não tiver isso, não caminhar na Europa, querendo ou não, a gente está colocando também o nosso nome em jogo, porque as pessoas confiam na nossa opinião, né? Recentemente, teve algum exemplo que você indicou e estourou por aí? Eu vou te dar um exemplo de um jogador que foi indicação minha. E por acaso, nesse jogador, eu não estive diretamente ligado no negócio, né? Porque ele tinha empresário, como a maioria dos jogadores, quase 100% dos atletas têm empresário, que é o Felipe, que está no Atlético de Madrid hoje. O Felipe foi um dos jogadores que eu indiquei. O outro menino também que está lá no Real Madrid agora, que está na seleção, o zagueiro, que era de São Paulo, o Militão, entendeu? É indicação também, porque o pessoal pergunta lá, né, no Porto, olha, principalmente lá no Flóculo do Porto, que eu tenho, digamos assim, um pouco mais acesso, né? E conversando lá com o presidente, às vezes, ou com outras pessoas lá, e aí, o que você... Nós estamos atrás, precisamos disso, aquilo e tal, não sei o quê, eu sabendo das posições, eu indico, falo, olha, aqui tem isso, isso, isso aqui serve, abaixo disso aqui não dá. Infelizmente, são jogadores que chegaram lá e deram conta do recado, porque a gente conhecia e sabia os atletas que tinham aqui, né? Belas indicações. Derlei, olha, quero te agradecer demais, foi muito bom. Você é um cara vencedor, histórias fantásticas. Muito obrigado por esse papo, assim, o pessoal gostou muito, você é ídolo em Portugal, e que você conquiste todos ainda esses sonhos que você tem aí, trabalhar dentro na área de jogo, vamos ver, que Deus possa fazer o melhor ainda por você. Muito obrigado pela conversa, viu, Derlei? E já adiantando, feliz aniversário, muita saúde para você. Muito obrigado, Maurício, muito obrigado a todos aí que participaram, que interagiram conosco aí. Na verdade, a gente respondeu praticamente muito poucas perguntas, né? Mas eu contei a minha história aí, porque o tempo foi bastante longo, eu falo muito também, costumo falar isso com as pessoas, mas é para deixar bem claro e explicar mesmo a história, como realmente foi, como aconteceu. E sou muito grato, né, a todas as pessoas que sempre estiveram à minha volta, mesmo indiretamente, trabalhando também para que os clubes, né, e muitas vezes, né, o atleta pessoalmente também pudessem ter toda a tranquilidade de desenvolver-se um trabalho bem feito, né, dentro do clube. Então, sou muito grato a todas essas pessoas que estiveram envolvidas em todos os sentidos. Obrigado, Derlei. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Muito obrigado. Boa noite a todos. Grande abraço, Derlei.
Falou, um forte abraço a todos aqui. Um abraço especial para o meu amigo aí, Jaime Bragança, né? Que tá deixando uma mensagem aqui. O Jaime é praticamente um dos irmãos que eu fiz no futebol. E, infelizmente, com essa pandemia, eu tenho ficado um pouco mais de tempo aqui no Brasil, que já mais do que eu gostaria, né? Até gostaria de ter realmente já regressado a Portugal, mas deixando um abração para o Jaime aí, que tudo corra bem por lá também. Se Deus quiser, em breve estarei em Portugal visitando ele. Se Deus quiser. Um abraço para o Jaime, um abraço a todos, um abraço, Derlei. Muito obrigado. Um abraço a todos aí. Abraço. Fiquem com Deus, gente. Valeu, Derlei. Abraço. Tchau, tchau.